Boa noite, Sargento Vidal. Vou dar uma de repórter aqui hoje, falou galera? Porque nas redes sociais as pessoas têm me cobrado muito e eu trouxe o assunto para o Dr. Célio. Ele encarecidamente está atendendo o povo brasileiro. Vou dar uma de repórter, vou me esforçar aqui e vou aqui fazer 3 perguntas. Se tiver tempo, a gente faz até mais, tá? 4 perguntas são os 4 pilares da que formam a nação, tá ok? Que é segurança, saúde, educação e trabalho, para você conhecer melhor o projeto de governo do nosso presidente constituinte, o povo no exercício direto do poder, certo, senhores? Brasília, 7 de agosto de 2018. Então vamos lá. Dr. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, nascido em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, em 30 de 11 de 1941, idade 76 anos, ok? 76 anos, e tá aí o nosso presidente, Dr. Célio, e nós vamos começar aqui uma sabatina ética, tá ok? Para que o povo tenha cada vez mais confiança e sinta que o nosso presidente tem credibilidade em tudo que está fazendo para a nossa nação. Deus abençoe o Dr. Célio, Deus abençoe essa nação, porque é uma nova era, uma era da civilização abençoada por Deus e na direção do Dr. Célio. Então, Dr. Célio, nós estamos aqui com esse tópico a ser debatido: segurança, saúde, educação e trabalho. Temos outros aí que nós vamos, tendo tempo, nós vamos falar sobre eles, tá ok? Doutor Célio, eu queria que o senhor falasse um pouco da segurança, o que o senhor tem para promover para a segurança da nossa nação. À vontade. Em primeiro lugar, o meu abraço ao povo brasileiro, componente da minha querida nação. Um pequeno esclarecimento aí do início. Eu não tenho um projeto de governo. Eu estou na execução do ideário da Revolução de 64, que começou com os militares no governo do país de 64 a 85. Então, o ideário da Revolução de 64, que foi elaborado na década de 70 e dele saiu a Lei 6.683, que estabeleceu a anistia. Então, o ideário da Revolução 64 dividia o projeto Brasil Megapotência do Mundo em 3 etapas. A etapa de 85, a de 64 a 85, que foi a construção física do Brasil para que o país conseguisse aguentar os desmandos políticos da segunda etapa, que começou em 85 e nós prevíamos o final dele em 2014, 2016, pelo suicídio de poder. Então, a bandidagem esquerdista, que chamavam lá, tudo comunistas, bandidos, ladrões, terroristas, sem nenhuma outra qualificação a não ser essa, nós sabíamos que eles iam assumir o poder, iam roubar tudo que o país tinha para ser roubado, iam vender tudo que o país podia vender, iam acabar com tudo, e daí iam se expelir da vida pública do país pelas brigas deles entre si, porque eles são que nem cachorro na carniça. Enquanto a carniça é gorda, eles estão tudo em paz. Mas quando começa a chegar no osso, aí começa aquela brigarada. E até os corvos daí não conseguem mais apartar, e os corvos levantam um voo e eles ficam ali entre eles. O que aconteceu? Nós estamos vivendo esse período aí. Quer dizer, a Polícia Federal comandando o espetáculo, quer dizer, fazendo o roteiro do espetáculo aí, através do programa deles aí de combate à corrupção, ao desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro, que é só para entreter o povo enquanto a bandidagem rouba a nação. E aí a bandidagem togada termina o espetáculo com o prende e solta entre os bandidos de menor instância e os bandidos de instância superior, que é o que está acontecendo aí entre o Supremo Tribunal Federal e as instâncias inferiores da Justiça Federal. Então,
esse aí é um momento que estava previsto no ideário da Revolução 64. Então, agora eu estou no cenário, não porque quisesse estar, mas porque é claro que nós somos, eu apesar de ser imortal, mas apenas um título, na verdade, a gente todos morre. E aquela equipe que era chamada Linha Dura da Revolução 64, da qual eu fazia parte e continuo fazendo, nós entendíamos que os políticos, apesar de tudo que ia acontecer, aí eles alegavam que nós não tínhamos criado lideranças e essa era a problemática do país. Então nós imaginávamos que ia surgir algum líder aí, e aí quando eles acabassem no suicídio de poder, esse líder conseguisse, com o apoio das Forças Armadas, recuperar o que eles tivessem acabado no país e colocar o país nos trilhos do progresso para a qualidade de vida, como era idealizado no programa militar. Mas não aconteceu isso. Não houve líder nenhum, acabaram num contexto de ladrões aí, bandidos. E daí, em 2005, eu tive de tomar peito da coisa, porque, segundo informações da área militar, estava sobrando só eu aí da linha dura, o resto já tinha morrido tudo. Aliás, naqueles dias sobrava também o general Leônidas Pires Gonçalves, que depois também faleceu. Então, essa é a minha tarefa agora. Eu estou encerrando o período de absorção da bandidagem terrorista na política e iniciando agora o terceiro período do progresso do país para a qualidade de vida, que vem com o Projeto Amazônia, Soberania, Poder e Riqueza pelo Caminho da Roça. Ele traz a economia trabalhista educativa, o trabalho e a educação conjugados pelo cooperativismo de Estado, unindo iniciativa privada e governo, campo e cidade, na transformação da tríade patrimonial originária, homem, terra, natureza, em progresso para a qualidade de vida. Então, esse é o roteiro do governo que eu tenho para restaurar de 64. Então, o que está acontecendo aqui é a restauração do programa que foi instalado no Brasil em 64. E agora, o acréscimo que eu considero de nossa autoria aí é mais ou menos apocalíptico. No Apocalipse estava dizendo ali que a civilização ia acabar no geral, como acabou aqui no Brasil, e aí ia haver uma ressurreição intelectual da humanidade, instalando um novo tempo para o mundo. Então, nós parece que estamos já vivendo esses dias aí, e aí nós temos o primeiro empreendimento de governo agora vai ser o Programa Governamental Brasileiro de Ressurreição Intelectual da Nação. Esse programa aí abrange o setor de educação, enfim, tudo o que envolva raciocínio. Ele tem por meta reajustar a personalidade da criatura inteligente, ou seja, submetendo de volta a emoção à regência da razão. Então, agora vamos responder a sua pergunta, a segurança. O Estado brasileiro, que está iniciando agora, ele vai se ocupar apenas com 4 áreas: segurança, saúde, educação e trabalho. No trabalho, ele tem a orientação técnica, a supervisão técnica das atividades no país. Então, a segurança, esse é o primeiro item. Inclusive, a segurança é que vai determinar ou estabelecer a folha de pagamento da República. Os salários começam pela segurança, que implica em segurança pública e segurança nacional. Os salários começam por aí, vão ser os mais altos do país, porque é na segurança que está
o único sacerdócio que a doutrina cristã que produziu a civilização brasileira institui, que é o sacerdócio da presença direta de Deus na vida, que é envergado pelo soldado. O soldado não carrega a espada para bonito, mas porque é ministro de Deus, para conter os maus em benefício dos bons. Então, o soldado vai ter a respeitabilidade da nação, a estima da nação e o conceito da nação que esse sacerdócio sublime impõe. E então, o salário do soldado vai ser também dentro desse nível. Então, começa por aí. Hoje nós temos, não é salários, hoje nós temos formas da bandidagem no poder saquear o país através de mandatos e de investiduras. Isso vai se acabar. Então começam agora os salários com os soldados na segurança pública, delegados de polícia, polícia civil, enfim, o nosso pessoal dessa área sacerdotal da vida civilizada. Depois daí, então, vem os salários médicos, daí vem os salários dos professores, e lá, bem embaixo, daí vem os salários no Poder Judiciário. Por quê? A história da humanidade nos ensina que a humanidade se constitui e vive muito bem com segurança pública, e apenas com segurança pública. As grandes civilizações do mundo sempre tiveram só isso. Então, nós vamos voltar a isso que sempre deu certo para a humanidade. É a segurança pública unida com a segurança nacional, traçando os nossos destinos e nos agregando através da disciplina dentro da lei que emerge da Constituição da República. Então, aí os nossos policiais, desde já, começam, então, a se familiarizar com um tipo de vida novo. O nosso policial, eu não vou admitir, e não é eu em pessoa, é no sistema de poder que está começando agora, não se vai admitir no Brasil que um policial seja maltratado, principalmente por bandido. Não. O policial vai saber a distinção precisa do que é matar e do que é assassinar. O bandido é um assassino. O soldado não. O soldado é ministro de Deus. Então ele mata. Porque é Deus quem mata. O homem assassina. Dentro dessa consciência, as nossas forças policiais, as nossas forças armadas vão ser educadas para dar segurança à civilização brasileira e a todos os cidadãos e cidadãs do Brasil. Doutor Célio, ainda dentro da área de segurança, é importante frisar isso aqui, porque nós, policiais militares, a gente sofreu muito com esse tal de direitos humanos. Direitos humanos é para quem é humano, né, doutor? Então, veja só, quem sofreu com isso? A própria corporação, as polícias militares, civis, federais, todas elas sofreram. Esse Conselho dos Direitos Humanos vai existir no seu governo ou vai trabalhar de forma humana, servindo ao policial que está em serviço, a família do policial que foi alvejada? Porque hoje é o oposto disso, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso aí? Não, isso aí está respondido pelo próprio país que está aí. O instalador dos direitos humanos no Brasil está na cadeia por bandido, por ladrão, por safado. A partir daí, todos os seus agregados também estão na cadeia. E aqueles que já não estão na cadeia estão em vias de entrar para ela. Então, os direitos humanos que estão aí são respondidos pela própria situação de quem instalou isso aí. Nós não temos direitos humanos. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Isso aí nós vamos respeitar a nível de tratado internacional que o Brasil ratificou. Mas aqui dentro do Brasil não vai ter mais isso aí. Direitos humanos aqui não precisa existir porque nós vamos ter um sistema policial eficiente. Então não tem o que ter direitos humanos aí. Nós vamos ter disciplina pela lei. E a disciplina pela lei vai nos agregar em sociedade para nós termos uma vida harmoniosa, pacífica e onde todos possam trabalhar e serem felizes. E ainda dentro da área de segurança, é importante para que
tire toda e qualquer dúvida do cidadão brasileiro, não só na área urbana, né, doutor? As nossas fronteiras, doutor. Pela primeira vez nós vamos ter umas fronteiras vigiadas, um exército, forças armadas respeitada, né, com qualidade, e isso tudo será devidamente honrado no seu governo, correto? Eu já falei várias vezes aí nas redes sociais. Eu estou abrindo dentro de pouquinhos dias a admissão de mais 500 mil policiais federais. E na área das Forças Armadas estamos precisando de mais de 1 milhão de soldados e soldadas. Isso aí em observação aos nossos 27 milhões de quilômetros quadrados de território. Então, isso ainda é o mínimo. E também vem agregar-se a isso a nossa posição de megapotência do mundo, que constituía os ideais dos militares em 64, e que hoje, pela situação, a movimentação da humanidade, nos colocou naturalmente na crista da organização humana mundial. Hoje nós somos, sem que nós quiséssemos ser, a megapotência do mundo. Então, dentro desse nosso conceito, dentro dessa nossa posição, nós temos de ser mega em tudo. E mega também em nossa segurança nacional. Segurança nacional quer dizer fronteiras inexpugnáveis. Isso aí, os próprios Estados Unidos se conscientizaram da necessidade para impor ordem ao mundo. É o respeito das fronteiras entre os povos. E isso nós vamos ser intransigentes dentro do nosso país. O nosso território vai ser hermeticamente fechado. Vão ter os portões de saída e de entrada, e mais nada. É isso aí. Então, a área de segurança está sendo bem explicada aqui. Quero dizer, doutor, que no passado a gente pensava assim, o governo faz de conta que nos paga, a gente faz de conta que trabalha. Dessa vez, nós vamos trabalhar porque o governo vai nos honrar, viu? Policial militar, policial civil, policial federal, policial rodoviário federal. Novos tempos, nova era, com um novo governo que já está implantado. Agora nós vamos tratar de um assunto muito delicado, doutor Célio, atenção ao povo brasileiro, que é na área da saúde. Nossas crianças, jovens, idosos, quando vão para a fila do SUS, é a fila da morte, né? Doutor Célio, eu tenho convicção, já conheço dos teus planos, o povo precisa saber o que o senhor tem para a área da saúde, para o profissional da saúde, para quem faz uso da saúde no nosso Brasil aí, que hoje é caminho para o cemitério, né? Fica à vontade, doutor. Certo. Na saúde, vai se acabar no Brasil saúde pública e saúde privada, saúde para ricos, saúde para pobres. Nós vamos ter o sistema brasileiro de saúde. E ele abrange mais coisas, porque dentro da saúde vai ter habitação, vai ter alimentação, e vai ter higiene e toda a infraestrutura de qualidade de vida. Então, isso tudo integra a saúde. Mas a saúde que o povo entende hoje, que é o tratamento clínico de doenças, isso nós levantamos todos os sistemas de saúde considerados bons no mundo. E, dentre eles, nós classificamos o sistema de saúde do Canadá. Mas achamos que o mundo evoluiu em ciência, tecnologia, na própria medicina, nas ciências biológicas e em todas as ciências aí. Então, nós podemos ainda ser melhores do que o Canadá. Aqui vai ter a saúde humana. Nos hospitais que abrigarem os bilionários, vão abrigar também os milionários, os trabalhadores, os índios e toda a população brasileira no mesmo hospital. Os mesmos médicos que atenderem os bilionários, os milionários, vão atender também a nossa população sem distinção, porque a maior monstruosidade, o maior atraso do ser humano é ele se classificar, olhar para uma pessoa e se achar superior a ela ou inferior a ela pela aparência.
quando todos nós, quando sofremos alguma dor, todos indistintamente precisamos de socorro. E ficamos imensamente agradecidos quando um desconhecido vem e nos socorre. E pode ser um morador de rua, pode ser um índio, pode ser qualquer pessoa. A gente olha sorrindo como se fosse atendido por um anjo. Então, esse conceito precisa nos acompanhar todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Nós nos olharmos uns para os outros, sempre considerando que estamos nesse momento em que precisamos da ajuda do nosso irmão. Então, por isso, a civilização brasileira que está começando agora, ela vai se alicerçar e se movimentar sobre 3 leis. A primeira, com o suor do rosto terás o pão. A segunda, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a terceira, sejas um cultivador da terra. Nessas 3 leis aqui implica a saúde humana. O ser humano precisa ter uma boa saúde para poder desfrutar da vida. E essa boa saúde aqui implica numa série de coisas. Por exemplo, o que eu já vou anunciar aqui, porque já integrou o pedido que nós fizemos ao mundo de bloqueio econômico no Brasil, porque nós estamos usando de todos os recursos aí para nós tirar essa bandidagem aí com o mínimo de sangue possível derramado. Então, estamos usando, já é o terceiro bloqueio que tivemos resposta firme do mundo lá fora. E aí entrou no item desse bloqueio aí a suspensão de importação de carnes do Brasil, onde a mais desqualificada é a carne de frango. Essa carne de frango vai desaparecer da economia do Brasil, porque ela está aí na nossa economia, porque o poder público é cheio de ladrões, e os ladrões precisam de segmentos econômicos que produzem impostos, e muito impostos. Então, eles não importam com a saúde do povo, não importam com a saúde de ninguém, porque eles não têm consciência nem de si próprio. O bandido é um demônio despencado das latrinas do inferno aqui, e ele só entende de latrinas da onde ele saiu lá do inferno. Então, isso aí vai se acabar, a criação de frango nos modos que ele está existindo. Por quê? Está constatado, e eu tenho exame que o primeiro foi feito por um laboratório da Holanda, e depois foi confirmado por mais 42 laboratórios no mundo. A carne de frango, desse frango criado com 45 dias para produzir 2,5 kg de carne, ele altera a nossa árvore cromossomática, porque ele se cria dentro desse período aí por causa de um ingrediente que eles colocam na ração ali, que é um DNA. Esse DNA, por ser o registro genético do sistema biológico solar, o nosso organismo absorve ele. E aí os nossos filhos já nascem com esse DNA incorporado à sua árvore genética, e por isso já nascem viciados. E aí é que está o segredo de hoje 70% da humanidade no mundo inteiro ser drogado, viciado, quer dizer, algum tipo de vício, 70% da humanidade cultiva. E uma grande porcentagem dessa humanidade aí não consegue mais se sair do vício dos entorpecentes e das drogas alucinógenas. Isso é proveniente da carne do frango. Então, isso vai desaparecer da nossa economia e vai desaparecer dos nossos mercados no mundo. E isso aí inclui, então, como um dos itens básicos que nós vamos enfrentar na implantação da saúde humana no Brasil. Vamos acabar também com todas as máfias que estão aí organizadas nesses organismos que o governo criou aí. Esses organismos todos foram criados para produzirem propinas para a ladrãozada do poder. Aí vem tudo esses registros que precisam ser feitos. Então você compra qualquer coisinha ali, está cheio ali de numerozinho ali que precisa fazer. Cada numerozinho disso aí, isso eu falo com plena autoridade aí de profissional, porque no meu escritório de advocacia são inúmeros os casos lá que aparecem dentro desse campo aí com
com esses órgãos de governo aqui, de registro disso e registro daquilo, e medicamento. O medicamento, por exemplo, esse dia eu tive uma pessoa que precisou de um remédio, e daí, porque eu não tomo isso. Aí eu fui olhar a bula dava quase 2 metros de comprimento, escrita de lado a lado, as contraindicações. Agora você imagina um remédio para curar com essa quantia de recomendações. Isso não é remédio. Isso aí é um veneno, ou seja lá o que for, é uma coisa diabólica. Vai se acabar. A nossa população vai começar a ser tratada com aquela medicação antiga que eu fui criado. Aquele chazinho da horta, porque os agrotóxicos, essa coisa toda aí, vai se acabar aqui dentro do Brasil. Vai sumir tudo isso aí. Então, nós vamos ter de novo uma vegetação sadia, um ar sadio. Isso tudo implica no programa de saúde da nação brasileira. Nós vamos introduzir também, isso aí talvez possa espantar alguns, mas já há bastante tempo atrás, a ONU tinha recomendado para os países pobres o uso da medicina espiritual. Isso aí, hoje a ciência comprova de todos os modos. Primeiro, pela existência dos espíritos. Hoje nós temos laboratórios que fotografam os espíritos, todos eles são azuizinhos claros. Intrigava até a época em que se dominou o universo neutrino. Então se descobriu que a molécula do neutrino, o átomo do neutrino, era azulzinho claro. E daí surge esse universo no qual os espíritos tomam a forma que eles deixam no corpo físico-biológico aqui. Pesaram o espírito já. Todos os espíritos pesam 7 gramas. Não se sabe por quê. Então, a convivência entre encarnados e desencarnados hoje é uma banalidade no mundo desenvolvido. E vai ser aqui no Brasil também, porque nós vamos ser um dos maiores centros científicos do planeta, ou talvez o primeiro. E aí, então, nós vamos introduzir na saúde do Brasil, nós vamos introduzir a medicina espírita. Eu sou protagonista da eficiência dessa medicina. Inclusive, aqui pertinho de Brasília, temos ali o João de Deus, que a Opera dos Estados Unidos teve 15 dias ali filmando aquelas coisas. E eu tive lá também mais de 2 ou 3 vezes lá vendo ali ele fazer aquelas cirurgias na frente da gente ali. Então não há dúvida nenhuma. A minha esposa estava ficando que nem essas linguicinhas da Sadia ali por causa de um problema de coluna. Ela fez uma cirurgia de coluna também, um centro espírita, e voltou a dançar a dança do vento, que ela gosta demais, e se reborqueia que nem uma cobra, como diz o gaúcho. Então, está comprovado isso aí. Minha filha fez uma cirurgia também de intestino, uma dor que ela sofria terrível, e também está moça agora, profissional de grande qualificação. Então, tenho isso na minha família, independentemente de fé, de religião, mas todas as religiões eu as pratico. Eu tenho frequentado igrejas de todas as denominações e tenho visto ali que a medicina espiritual funciona. Então, agregando isso tudo a uma educação espiritualista, que é o que a nossa Constituição institui. A nossa Constituição é espiritualista religiosa. Ela não tem espaço para ateísmo, para comunismo, para terrorismo, essas coisas que nós estamos sofrendo aí. Por ela não ter espaço e a nação brasileira não ter também espaço intelectual para essas coisas, é que nós estamos sofrendo o tanto que sofremos agora, com um genocídio já em mais de 11 milhões de pessoas assassinadas de todas as formas cruéis e morrendo nos corredores do SUS, ou seja, eliminados nos corredores do SUS, na base de 94 pessoas por dia. Isso vai se acabar. Nós estamos hoje com um canceroso em cada 3 pessoas diagnosticadas. Isso também é anormal, vai se acabar. E vai se acabar porque nós temos medicação. Nós temos medicação na Amazônia ali, extraordinária, não dá câncer que não cure.
E a gente já coletou todos os casos verdadeiros, os casos mais do que comprovados. Não há câncer que não se cure com os nossos medicamentos da Amazônia. Então, isso tudo vai ser colocado no sistema de saúde do Brasil. Mas, principalmente, a saúde do Brasil vai começar em casa. Nós vamos ensinar as nossas famílias a educarem os filhos para terem saúde. Isso implica numa série de mudanças de crenças, de convicções equivocadas. Então, é um processo tudo que está abrangido pelo Programa Governamental Brasileiro de Ressurreição Intelectual da Nação. Perfeitamente, nós estamos aí com 30 minutos aí de, me permito falar assim, entrevista, né? Falamos de segurança, saúde e agora atenção, pai, mãe, tá ok? A você que é mãe solteira também, pai que está solteiro, cuidando do seu filho, porque nós vamos falar da educação na escola, do profissional de educação, certo? A você que for mexer com a criança, o estuprador, você nesse governo você não vai se criar, tá ok? Eu, particularmente, estou aqui trabalhando o que eu posso para poder, se necessário for, prisão perpétua para esse tipo de elemento, se brincar até a morte para esse salafrário, tá ok? As nossas crianças são intocáveis, não vamos admitir que venham fazer banalidades com nossas crianças, tá ok? Afinal de contas, estou nessa luta aqui por causa das nossas crianças. Vamos lá. Então, doutor Célio, a educação ela é um dos principais pilares de uma nação, né? Por favor, dê uma palavra aí para toda a nação brasileira. O que o senhor tem de bom para a nossa educação, nossos filhos, profissionais de educação, que é a base, uma das bases que constitui o bom andamento de uma nação? A educação é o terceiro campo da civilização brasileira que está começando agora. Ela está abrangida no Programa Governamental de Ressurreição Intelectual da Nação. Isto quer dizer, então, que o que tem aí de currículos escolares, de instruções pedagógicas, isso aí vai tudo para o lixo. Ou seja, nós vamos queimar tudo porque não temos espaço para guardar tudo isso que se produziu, principalmente desses 13 anos para cá, que se quis mudar tudo, mas não mudar para o desenvolvimento, e sim mudar para a degradação moral, o apodrecimento da sociedade. Isso vai acabar tudo. E vão se acabar também os professores comunistas, ideólogos, pregadores de fusão sexual, contrariando a natureza, enfim, essa barbaridade que está aí. Isso vai se acabar tudo. E os mestres disso vão desaparecer também, que é claro. Essa livraiada nós vamos queimar tudo, não vai sobrar nada aí. Porque isso não serve para nada, mas serve para uma coisa, para estabelecer o diabo de forma visível aqui, de forma que ninguém possa desacreditar de que essa energia ou essa coisa, ela pode prevalecer no seio de uma nação, contanto que essa nação o cultive. Então isso vai se acabar, porque a ciência já constatou que para ser comunista a pessoa precisa ter uma disfunção psíquica genética. E então nós não podemos admitir que malucos, desajustados, estejam impondo os seus desajustamentos, as suas doenças, como genialidade de construção de uma nação. Então, isso vai ser exterminado. O sistema educacional do Brasil vai começar com os estudantes em tempo integral, desde do jardim de infância até o dia em que receberem o título de doutor. Os estudantes vão entrar para os estabelecimentos de ensino às 8 horas da manhã e vão sair de lá às 6 horas da tarde.
Na área do ensino superior, as nossas universidades hoje vão ter os campos universitários instituídos de forma diferente. Os laboratórios das universidades, todas elas vão ter laboratórios, serão compostos das indústrias que comporão a economia do país. A primeira unidade dessas está sendo implantada na Amazônia, em Guarantã do Norte, onde nós já criamos a Universidade Ecológica da Amazônia, com a cooperativa, a cooperativa comunitária Amazônia. Então, a cooperativa, ela forma o campus da universidade. Então, ali, os laticínios, os laboratórios de verificação de sementes, os laboratórios, enfim, de tudo que compõe a orientação para a economia do Brasil, formam o campus da universidade. No jardim de infância, não existe campus para a prática do trabalho, mas existem, então, outras ocupações de desenvolvimento. Por exemplo, as nossas crianças, quando entrarem para o jardim de infância, elas vão receber 2 livros, que esses vão ser básicos e vão acompanhar os brasileiros por toda a vida. É a transformação dos 10 mandamentos em livrinhos para as crianças do jardim e da Constituição da República. Então, as nossas crianças no jardim, eles vão inventar brinquedinhos com os 10 mandamentos e com a Constituição. Nós temos autoridades em elaboração de material pedagógico que estavam lá fora e estão voltando para o Brasil para servirem a sua pátria nessa área. Vamos ter uma modificação também no sistema médio, enfim, no sistema educacional inteiro do país. O que está aí não serve para nada. Nós vamos voltar àquela metodologia antiga que formava doutores e não sepulcros caiados, porque o que nós temos hoje aí forma sepulcros caiados. Quer dizer, vamos voltar a formar doutores. Senhores, nós estamos aqui com problemas técnicos, então falamos da segurança, saúde e educação. A cada 2 dias nós vamos fazer um vídeo novo, tá ok? E nos próximos vídeos nós vamos falar do trabalho, tá certo? Vamos falar também da imigração e sobre a acessibilidade, o direito do deficiente físico, tá certo? Isso vai ficar para a próxima entrevista, tá certo? Porque estamos com um probleminha técnico aqui e posteriormente, daqui a 2 dias, vocês vão ter mais assuntos sobre o trabalho, como já foi dito, tá certo? A imigração e outros tópicos que iremos debater aqui com o Dr. Célio e o povo será um povo informado. Dr. Célio, uma boa noite para o senhor, uma boa noite para o povo brasileiro. Pode despedir. Boa noite e que Deus nos abençoe e nos proteja a todos. Muito obrigado. Brasília, 20h35. Que Deus abençoe a todos. Um abraço.